Olá, tudo bem? Vamos começar mais um estudo de História para o 9º ano do Colégio Ofenísia Freire. Nós estamos estudando a história da África. Então, nós vimos que durante o período imperialista, a África foi dividida, o continente africano foi dividido em 54 países, que estão distribuídos em 6 macro-regiões. Então, a África, o continente africano, foi dividido em África do Norte. Essa parte norte do deserto do Saara, ela tem predominância de uma maioria muçulmana, com predominância dos árabes. Os países dessa região possuem grande afinidade histórico-culturais. A religião é o islamismo e a língua mais comum é o árabe mesmo, a porção mais homogênea do continente africano. Demograficamente apresenta a maior taxa de ocupação urbana. Também é a região de maior industrialização e possui 3 países exportadores de petróleo, que é a Argélia, a Líbia e o Egito. A outra macro-região é a África Ocidental. Essa região ela possui o comércio do ouro e interligações com as regiões ao norte do Saara. Historicamente foi a região que possuiu a maior parte dos reinos importantes, como Gana e os impérios de Mali e Songhai. A Guiné pertence a esta região e foi na Guiné que se iniciou o tráfico de escravos para as Américas. Nesta região se concentram os menores países africanos, uma consequência ainda do período colonial. Na religião há presença forte dos islâmicos, mas também muitos cristãos moram nessa faixa litorânea. Então aí nós temos na gravura, nas fotos, a foto de uma cidade que pertence à África do Norte e de uma cidade que pertence à África Ocidental. Nós ainda temos a macro-região, que é a África Central. No período da colonização, houve grande exploração do marfim, da borracha, do cobre, do diamante e outros minérios nessa região. É uma região muito rica em petróleo, urânio, diamantes e manganês. Nesta região convivem cristãos e muçulmanos e também preservam antigas tradições. Na África Central. A outra macro-região é a África Oriental. Essa é a região menos homogênea do continente, pois a cultura dessa região recebe influência do mundo árabe, asiático e indiano. Então, essa região tem influências da cultura árabe e da cultura indiana. Não apresenta recursos minerais expressivos, a economia dessa região é basicamente agrícola e também o turismo ecológico, principalmente na região do Quênia. Então, esse turismo ecológico é muito acentuado na região do Quênia, onde existem as maiores reservas de biodiversidade. Na África Oriental ocorre a chamada Guerra da Água. A escassez da água potável se justifica pelas constantes secas, e a luta pela água potável dá origem a guerras que se alastram além da África Oriental. Então aí nós temos a foto de uma cidade da África Central e a foto de uma cidade da África Oriental. Temos ainda outra macro-região, é a África Austral. Economicamente apresenta grandes reservas minerais e localização privilegiada. É a região mais industrializada do continente. A religião cristã predomina nessa região, na África Austral. Nós temos ainda a África Indo-Oceânica, conhecida também como África do Oceano Índico. Nesta região há povos de origem árabe, indiana e europeia, o que torna a cultura bastante peculiar nesta região. E nesta região também se destaca a República de Maurício, grande produtora de açúcar e confecções com alta tecnologia. Então, África Austral, uma cidade da África Austral e uma cidade da África Indo-Oceânica. Os Estados Nacionais Africanos. A divisão imperialista durante o neocolonialismo não respeitou
espaços étnicos, culturais dos vários grupos humanos que habitavam o continente. Tal fato, depois do processo de colonização, ou seja, na descolonização, vai gerar instabilidade em todo o continente africano que permanece até hoje. Além disso, a instabilidade se agrava com as disputas por reservas minerais e petrolíferas e com os conflitos entre muçulmanos e cristãos. Gente, vocês não podem esquecer, a gente estudou isso, né? Quando ocorreu o neocolonialismo, quando as principais potências industriais europeias dividiram o continente africano entre si, ou seja, pegaram um mapa do continente africano, pegaram régua, lápis e esquadro e dividiram o território entre eles, sem levar em conta que nesses novos países poderiam ficar nações tribais inimigas, que tivessem outros costumes, outra língua e com religiões diversificadas. Nada disso foi levado em conta. Ou seja, a história, a cultura dos africanos foi completamente desprezada pelos seus dominadores europeus. Quando esses dominadores forem embora da África, esses estados nacionais criados por eles, de qualquer maneira, sem levar em consideração as peculiaridades da cultura, da religião, da política e do idioma africano, vão criar nações instáveis, né? Nações instáveis onde diferentes grupos tribais lutam constantemente pelo poder e pelo controle das riquezas minerais e petrolíferas. Sem contar que esses grupos diversos também possuem religiões e práticas religiosas diversas. Então serão constantes os conflitos entre muçulmanos e cristãos no solo africano. Então, alguns problemas que ainda afligem as nações africanas. Primeiro, a base da economia é uma economia baseada na exportação de produtos primários e o continente africano tem um processo de industrialização muito limitado. Segundo, a pilhagem ocorrida no século XVI pelas nações europeias deixou uma herança de exploração desordenada dos recursos minerais. Os recursos minerais africanos sempre estiveram nas mãos dos estrangeiros, dominadas por empresas multinacionais e por interesses estrangeiros, que se mantêm até hoje no continente africano, explorando seus recursos e fomentando a instabilidade política no continente. Essas multinacionais até hoje levam as riquezas africanas para os seus países, sendo que os africanos pouco ou nada se beneficiam com os lucros desta exploração. Impasses políticos. Mesmo com a descolonização, permaneceu o aparato político, administrativo, colonial repressivo no continente africano. Além disso, as multinacionais elas financiam, elas bancam governos ditatoriais que impedem a participação popular na vida política. Em contrapartida, esses governos ditatoriais permitem que os recursos e as riquezas naturais da África continuem sendo exploradas pelas multinacionais, fazendo com que as riquezas dos países africanos sejam levadas para o continente europeu ou para os Estados Unidos, sem que o povo africano nada se privilegie com isso. Então, dentro do continente africano, já que a exploração econômica em larga escala é feita por multinacionais e estrangeiros, houve muita pouca preocupação com a formação de engenheiros, médicos, administradores, magistrados ou mesmo oficiais de forças armadas africanos. Tal fato fez se criar uma dependência do continente africano em relação à Europa, em relação à América do Norte, principalmente os Estados Unidos. Então, na África, a nomeação de cargos públicos não se baseia na qualificação, mas sim na pressão, no apadrinhamento, nos acordos políticos dos governos corruptos que só privilegiam uma camada social da população e que mantém sobre o uso de armas oprimida as massas, que veem os seus recursos naturais serem sugados pelas multinacionais estrangeiras e poucos se privilegiam disso. A maioria dos partidos políticos se organizam por
identidades étnicas por tribos. Como a divisão do continente europeu durante o período imperialista foi feito pelas nações europeias que deixaram em segundo plano as características culturais, religiosas e políticas e sociais das tribos africanas, se formaram países onde existem diferentes grupos étnicos, diferentes grupos tribais. Esses grupos estão em constante luta pelo poder e também pelas riquezas minerais e petrolíferas. Com isto, nunca se cria uma identidade nacional. Nunca existe uma união nacional em torno dos interesses da nação africana, porque essa nação africana está dividida em tribos e etnias. E quando uma tribo chega ao poder, as outras tribos lutam para tirar essa tribo ou etnia do poder. E assim o continente africano vive guerra sem fim. Enquanto a maior parte dos africanos lutam em guerras tribais e étnicas, as multinacionais continuam dragando os recursos minerais e os recursos naturais do continente africano. Os impasses sociais. O crescimento populacional desordenado da África cria uma situação constante de desemprego, e isso faz que aumente o número de marginalizados nos centros urbanos. Sem casa, sem emprego, sem condições de sobrevivência, aumentam os problemas de alcoolismo, prostituição. E devido às péssimas condições de higiene e à falta de esclarecimento sobre as doenças, em 1960 ocorreu uma epidemia de AIDS no continente africano, que piorou ainda mais os problemas da população. O crescimento populacional desordenado e a falta de saneamento básico aumentam os casos de cólera, febre tifoide, verminoses e várias outras doenças. A África e as africanidades. África e africanidades é um movimento cultural pela África, pela sua proteção. Isso se denomina africanidade. Os países africanos procuram se reafirmar, reconstruir a sua identidade cultural e resgatar as suas tradições que foram destruídas durante os movimentos neocolonialistas e imperialistas, praticados pelas grandes potências industriais europeias e pelas multinacionais que se apropriaram do continente africano no século XX, multinacionais europeias e da América do Norte, principalmente dos Estados Unidos. Multinacionais estas que se alimentam da desordem política dos governos ditatoriais militares africanos, para que esses governos, mantidos no poder com os recursos das multinacionais, impeçam a participação das massas no poder e na escolha do seu futuro, e, em contrapartida, esses governos tiranos permitem que as multinacionais venham sugar, drenar os seus recursos naturais para a Europa ou para os Estados Unidos. Essas condições sociais e econômicas geram desemprego, geram alcoolismo, geram doenças, geram graves problemas sociais por todo o continente africano. A solução para isso se espelha na africanidade. A africanidade, que é uma expressão de amor pela África dos seus próprios habitantes, que desejam restaurar a sua identidade, né? Que desejam resgatar a sua cultura e a sua tradição. Então aqui nós temos algumas fotos que representam o que nós acabamos de falar. Por exemplo, a precariedade da indústria africana em contrapartida com o grande desenvolvimento e tecnologia das indústrias multinacionais que exploram o continente, sugam suas riquezas sem que o povo africano tenha nenhum privilégio com isso. Aqui nós temos o exemplo de um ditador militar africano que usa o seu governo e as forças militares do seu governo para reprimir os interesses das massas populares africanas e assim manter os benefícios recebidos por seu governo pelas multinacionais, que sempre têm interesse em manter esses governos tirânicos e militares para sufocar o povo e para impedir o povo de retomar as suas riquezas. Riquezas essas
sugadas pelas multinacionais e levadas para a Europa ou para a América do Norte, principalmente Estados Unidos. Na outra gravura, nós temos as situações de epidemia constantes no continente africano, principalmente epidemias como o Ebola, né, que dizimam a nação africana e vários países africanos anualmente. A outra foto mostra a constante situação de desemprego da população africana, onde essa população vive em enormes filas em busca de ocupação, em busca de emprego, recebendo baixíssimos salários e trabalhando em situações de péssima higiene e péssimas condições de segurança e estabilidade. Nós temos na outra foto uma foto que caracteriza a fome no continente africano. A última pesquisa da ONU provou que no continente africano, a população africana em geral, ou seja, 80% da população africana, vive com uma dieta diária de menos de 1.000 calorias. Gente, um adulto ocidental, ele vive com uma dieta de 2.500 calorias. Observa a discrepância, o estado de subnutrição da população africana, das crianças africanas. Outro grave problema que eu apresentei para vocês através de documentários é a falta de água potável na África. E essa falta de água potável, ela acaba determinando até guerras entre as nações africanas pelo acesso à água potável. E a última foto que nós vamos ver agora é uma comprovação da baixa escolaridade na África. Os governos tirânicos mantidos pelas multinacionais no continente africano, eles não têm interesse no desenvolvimento intelectual do povo africano. Quanto mais ignorante, melhor. Né? Então, quanto menos escolaridade tiver esse povo, mais facilmente ele pode ser dominado por esses tiranos, por esses ditadores. Então, não existe, na maior parte dos países africanos, a preocupação com investimentos em cultura, escolarização, tecnologia e desenvolvimento científico. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Nós fizemos aqui um breve resumo sobre a África da atualidade, sobre os problemas que o continente africano enfrenta. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês fiquem seguros, que Deus os abençoe, a vocês e vossas famílias. Até a próxima.